com Agostinho Basso, que ele é o coordenador do Comitê de Crise do Coronavírus aqui em Irati. A nossa entrevista com o Agostinho hoje é referente à volta ao comércio, à abertura do comércio, o que pode, o que não pode, quais as situações, como se prevenir. Hoje de manhã a gente viu fila nos bancos, principalmente, né? Mantendo um distanciamento fora dos bancos, mas a gente viu uma aglomeração bastante grande de pessoas e a gente veio bater esse papo com o Agostinho para tirar as dúvidas. Boa tarde, Agostinho. Gostaria que você passasse as orientações necessárias aí para a população iratiense. Boa tarde, Nilton. Boa tarde a todos aqueles que vão assistir este vídeo. Então, de fato, né, a partir de hoje, às 6 horas da manhã, porque até às 6 horas nós estamos vivendo o toque de recolher, foi, através do decreto 125, né, foi aberto o comércio, os serviços, enfim, toda a questão econômica aí na cidade de Irati. Isso para nós não foi uma decisão fácil, uma vez que enquanto Secretaria de Saúde também nós tivemos que opinar sobre isso. Claro que a orientação geral e a orientação que deve prevalecer é o distanciamento social, é o isolamento social, é permanecermos em casa. Mas também nós não podemos ser, de certa forma, inconsequentes com a questão econômica e financeira também de um município. O Brasil inteiro está em crise e o Brasil vinha apenas iniciando uma decolagem na questão financeira, econômica do país, né? E bate esse vento contrário, que na aeronáutica nós chamamos de vento de cauda, e acaba, de certa forma, quase que derrubando esse avião, pode-se dizer assim, como se fosse comparar com o Brasil. E isso faz com que a gente também, enquanto saúde, mas também enquanto cidadão, enquanto munícipe, também tenha que pensar não apenas somente com a emoção nesse momento, com a emoção de claro que nós devemos salvar vidas, estamos salvando, estamos lutando, e jamais esse afrouxamento do comércio significa que a saúde está recuando, muito pelo contrário. Com o comércio aberto nós estamos ampliando e intensificando as nossas ações. Então, hoje mesmo estivemos pela manhã, juntamente com a nossa secretária de saúde, a Jussara, juntamente com o prefeito, em alguns pontos aqui do centro da cidade, onde serão instalados pias com torneiras, com sabão líquido e papel toalha. Possivelmente uma vai ser ali na frente do Bradesco, próximo do G-Center, ali embaixo. Outra vai ser próximo ali na frente da Caixa Econômica Federal, porém do outro lado da rua. A outra vai ser aqui na 19 de dezembro, onde a gente está colocando mais possibilidades da lavagem das mãos, da secagem, vai ter o sabão, vai ter o papel toalha, vão ser possivelmente essas 3, é um projeto piloto, mas pode se expandir. Nós estamos assim completamente com as equipes em alerta para qualquer sinais e sintomas. Por quê? Porque, claro, mais uma vez eu digo, né, o ideal seria tudo fechado, seria todo mundo nas suas casas, mas aí vem aquela pergunta também que os empresários têm razão e os industriários têm razão, o autônomo tem razão, aquele que vende serviços, e eles se preocupam muito também com o que a gente chama de pós-guerra. E o que significa o pós-guerra? Uma guerra, por mais dura que ela seja, por mais que ela demore 1 ano, 2 ou 3 anos, ou até 5, mas toda a tragédia não se resume só no momento bélico, no momento da guerra, dos soldados, dos tanques. Nós sabemos o quanto custa para reconstruir uma cidade, para reconstruir uma sociedade, para reconstruir uma grande cidade ou pequena cidade que se chama pós-guerra. Quanto custa juntar os destroços, quanto custa construir de novo, fazer funcionar todos os sistemas. Na economia não é diferente, na saúde não é diferente. Muitos me perguntam assim, olha, Agostinho, mas não é um contrassenso vocês da saúde autorizar ou de repente ajudar a autorizar a abertura do comércio? E qual que é a minha resposta? Eu tenho 30 anos de saúde, 30 anos de saúde pública, e eu percebo também o quanto que o desemprego acaba
trazendo de doenças, seja ela derivados da fome, seja ela o estresse, seja ele a gastrite, seja a úlcera, o AVC, o infarto, a tentativa de suicídio ou até o suicídio. O emocional, né? O emocional da pessoa, né? Quantas famílias não são destruídas por causa da raiz primeira, a falta de emprego? Porque daí ele fica desempregado, o marido ou a esposa não pode trazer o sustento para dentro da casa, isso causa uma discussão, uma briga, e as coisas acabam se afunilando. Quantas vezes, né, nós temos um problema na educação pela falta do alimento? Nós estamos vendo agora as escolas têm que distribuir a merenda, porque tem muitas crianças que a refeição mais forte e a refeição mais importante do dia é na escola. É na escola. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, né, fazer uma análise muito superficial. O cidadão, em geral, ele pode. Por isso que no Facebook, no WhatsApp, eles falam um monte de coisa, e criticam, e estimulam, e fazem, e acontecem, mas eles não têm aquela responsabilidade que nós temos enquanto gestores. Por exemplo, um prefeito. Eu não queria estar nos ombros de um prefeito, nos ombros de um governador ou de um presidente. Ter toda a responsabilidade, né? De uma secretária de saúde, por exemplo, que tem que assinar junto. Agora, o cidadão comum, não que nós não sejamos comuns, mas eu digo que aquele que não tem essa responsabilidade no momento, ele às vezes acha soluções muito fáceis. Mas eu sempre digo que não há solução fácil para problema difícil. Então, quando a gente diz assim, que enquanto saúde, o ideal seria não abrir, mas pela soma de fatores, vamos dizer assim. Exatamente, pelo risco iminente de quebra. E nós vivemos, Irati, a nossa região, a região da quarta regional de saúde, até o momento ela está na bolha, né? Então a gente escuta muito o Dr. Ladislau falar, o Sara falar, o Senhor já defende essa tese, e isso, a abertura do comércio hoje, somada a essa bolha, dá uma falsa impressão de que a crise passou. Né? Você sai na rua, você vê, você não está vendo nada, não tem ninguém doente, não tem ninguém internado, não tem ninguém morto por coronavírus, então na nossa região você acaba vivendo uma falsa impressão. Como que nós vamos combater isso, Agostinho? Milton, você falou uma coisa muito interessante, a falsa sensação de segurança. Porque o que deu-se a perceber, e hoje eu dei umas voltas também aí na cidade, a gente está assustado até com a quantia de gente que está na fila dos bancos. E nós entendemos que a pessoa ficou 15 dias, 10 dias, precisa do serviço bancário, na lotérica, no comércio em si, nas ruas. Quase todas as filas que eu vi não estavam sendo respeitadas 2 metros, estavam muito próximos. Então, o que acontece? Dá a impressão que apenas um decreto assinado está dizendo ao mesmo tempo que não tem o caso do coronavírus em Irati ou região, o que não é verdade. Nós viemos de quase 15 dias de isolamento, de parada, metade dos 7 dias foi comércio depois de um período só, e depois totalmente fechado. Mas isso, nós temos que entender que o vírus, uma vez que uma pessoa respira esse vírus ou entra em contato com o vírus, ele demora 14 dias para dar os primeiros sintomas. Nós chamamos de período de incubação. Eu tenho o vírus, estou contaminando outras pessoas, estou transmitindo, mas não apresentei sintomas ainda. E exatamente esses dias que nós paramos, ainda não fez 14 dias. Então nós vamos começar a colher os frutos deste momento de parada a partir do dia 20. Nós abrimos o comércio hoje dia 6 com 14, 20. Né? Então até dia 20 nós estaremos colhendo o fruto desse momento parado. Do dia 20 em diante vai representar o que nós estamos vivendo hoje. E como todo mundo está vindo para o comércio, abrindo o comércio, consequentemente vai vir representantes comerciais, vendedores, caminhões de entregas, vai vir a indústria que vendeu para a empresa que leva, vai vir toda essa logística do transporte. Né? Nós abrimos indiretamente, hoje foi aberta a rodoviária, então quer dizer, vai vir pessoas de poder com ônibus, né, das empresas que fazem a linha, dos Campos já voltou a J. Araújo e tantas outras vão começar a rodar, ou seja, essa bolha mais cedo ou mais tarde vai estourar.
Campo Mourão, nós já vimos hoje a terceira morte, né, de coronavírus em Campo Mourão. A primeira morte de coronavírus confirmada em Curitiba, capital. Ponta Grossa já tem o vírus circulante, União da Vitória, São Mateus, toda essa região. Ou seja, nós estamos ainda, Guarapuava, nesta bolha. O que eu sempre digo, né? Que o fato de você abrir o comércio e a indústria é para tentar salvar algumas empresas, digamos assim, de uma dificuldade muito grande, que vai levar a um possível desemprego, que leva à inadimplência, que leva ao não recebimento, que leva à não venda, que leva à não produção, e é uma cadeia. É uma cadeia, né? Então, assim, é um efeito dominó quando a gente fala, né, da economia. Ah, Agostinho, mas você é da saúde, está tão preocupado com a economia. Não, apesar de nós sermos da saúde, nós somos uma engrenagem. Tudo tem que ir bem. A educação tem que ir bem, a saúde tem que ir bem, o comércio tem que ir bem, a indústria, a agricultura, e todos esses raios de uma mesma roda é que dão a sustentabilidade para essa roda transportar. Se quebrar um desses raios ou dois, ainda há conserto. Mas se quebrar 3 ou 4, para. A gente falou muito na questão do inimigo ser invisível, né? Então, todos esses fatos aqui a gente não está enxergando o que está acontecendo, nós não estamos vendo. Nós entramos com isso em 2 processos, né? Essa semana é uma semana especial, até pelas etnias que nós temos em Irati. Nós estamos vivendo a Semana Santa, né? E há uma tradição cultural de se ir muito à igreja, né? Grandes concentrações, mas a igreja tem dado uma demonstração de conscientização, né? Pelo processo que está se fazendo, pelas transmissões online. Mas, em contrapartida, tem um processo que até a gente recebeu perguntas no sábado, assim que foi colocado o decreto, e hoje comentários pela manhã. As academias, os campinhos de futebol society, onde há contato de pessoas, né? O cara está jogando uma bolinha ali, ele bateu, ele se encostou, o cara está suado, tal. Ambiente propício para transmitir. A população tem que ter mais consciência de ter um livre-arbítrio, né? Ela tem um livre-arbítrio de onde ir e não ir, mas ela sabe que ela não pode ir em alguns espaços para que não haja contaminação. É aí que entra a palavra essencial. Serviços essenciais, ou seja, aquele que eu não vivo sem, ou aquele que prejudica ainda mais a pandemia, a epidemia, a catástrofe. Ou seja, o alimento, uma pessoa bem alimentada tem um sistema imunológico melhor. A questão da distribuição de água, de luz, telefone, energia elétrica e tudo mais. A questão do combustível para que você possa ir e vir e poder se desenvolver. Toda essa questão, por exemplo, das clínicas veterinárias, agro, hoje em dia, né, com a questão de toda essa cadeia agro que nós temos, pecuária e tudo mais, isso são essenciais. A questão das academias, a questão, ou até porque os jogos de futebol estão suspensos e permanecem, né? O decreto proíbe a aglomeração de pessoas, festas ou qualquer outro tipo de eventos esportivos. A academia, nós tivemos uma reunião com os representantes das academias e nós, através também, utilizando o mesmo decreto do Estado do Paraná, a gente chegou à conclusão e eles se propuseram a trabalhar com no máximo 40% das pessoas na academia. Eles se propuseram a distanciar as esteiras, os equipamentos a mais de 2 metros e se propuseram também a exigir que cada um tenha o seu lenço umedecido com álcool 70, cada equipamento com álcool 70. Onde eu termino de fazer a minha esteira, eu mesmo sou responsável pela limpeza daquele suporte onde eu me seguro, como também do painel lá onde eu preencho lá o requisito que eu quero me exercitar. A mesma coisa os halteres, as barras, a limpeza dos banheiros, bebedouros, tudo isso foi discutido exaustivamente com o pessoal das academias. Por quê? Porque nós estamos fazendo essa tentativa de também facilitar com que eles tenham uma entrada ainda de recursos para poder pagar seus professores, para poder pagar os aluguéis e tudo mais,
porque eles também estavam nos colocando essa possibilidade de quebra dessas empresas, né? Então, a mesma coisa o comércio. A engrenagem é muito forte, né? A hora que você tira uma peça dela, ela tende a ruir muito rápido, né? A mesma coisa os restaurantes. Por exemplo, a gente estava liberando o restaurante, mas nós pudemos liberar o à la carte, por exemplo. O buffet. Como é que você faz com uma fila que todo mundo pega na mesma concha, na mesma colher? Então, você entendeu que quando o povo às vezes analisa em casa, é muito fácil. Mas para quem está atrás nos bastidores... Ele está emprestando o seu CPF junto ali, né? E atrás dos bastidores, cada empresa tem a sua especificidade. Né? Por exemplo, o que você faz com uma loja de roupa de confecção, que as mulheres, né, com todo o respeito e meu carinho por elas, mas elas são muito diferentes de nós, os homens. Nós olhamos na prateleira e falamos, nós queremos aquela camisa, e não queremos nem experimentar na loja, a gente leva para casa, para experimentar na casa. A mulher, ela vai de arara em arara e ela pega naquelas araras e ela coloca na frente do corpo, ela leva para o vestiário, para o vestuário, usa aquela roupa, ela traz de volta e daí quase sempre fica de novo lá. Ou seja, alguém manuseou aquilo. E como que eu vou desinfetar uma roupa? Desinfetar uma ombreira do cabide da loja. Como que eu vou desinfetar? Vocês entendem como é muito complexo isso? Então, cada empresa tem a sua especificidade, cada empresa tem o seu, por exemplo, mesmo a questão dos bancos que lidam com o dinheiro, com a moeda, né? O pessoal que vai usar o totem ali da máquina, né, para sacar o dinheiro, né? Hoje eu vi o senhorzinho pagando lá uma conta e ele pegava o dinheiro e lambia o dedo para... Então, ele passava o que nós temos de mais contaminado é papel moeda, a gente sabe disso, porque isso vai de mão em mão, em bolsa, e amassado e tal. Mas então, como ainda é forte esse costume, e aí que entra também essa nova orientação do Ministério da Saúde para o uso da máscara de pano. Viu, mas o pessoal não vai se sentir envergonhado de usar uma máscara de pano? Mas olha, na verdade, assim, tudo isso, e eu já falei isso várias vezes e vou repetir, né, que nós estamos vivendo um momento único no Brasil de mudança de hábitos de higiene pessoal e mudança de hábito de higiene social. Por quê? Porque o uso da máscara, claro que no começo fica envergonhado, no começo você fica meio chateado, mas quando todos começam a fazer, aí inverte, aí quem não está se sente envergonhado. E nós temos que trabalhar para esse movimento, para que a pessoa que não esteja usando se sinta coagido. Sim, né? por que nos países europeus e asiáticos o uso da máscara é muito mais comum? Porque eles já passaram por várias pandemias. A mais famosa delas é a gripe espanhola, que dizimou 1/3 da população. 1/3 da população. Se você for pegar as fotos de antigamente, você vê as pessoas de máscara. Inclusive, uns colocavam até nos animais, porque não sabiam como é que se manifestava e tudo mais. Hoje, nós sabemos assim que quando eu começo a usar máscara, mesmo a de pano, e a de pano é melhor ainda, a de pano pode ser do jeito que você quer, do jeito com o desenho que você preferir, da cor que você quer. Dá para fazer um estilozinho, né? Dá para fazer um estilo, né? Esses dias eu brinquei que eu vi uma foto da rainha, né, lá do Reino Unido, né, da Inglaterra, né, a rainha Elizabeth, estava com uma máscara cada dia de uma cor, da mesma cor da roupa, né? Eu falei, mas ela é rainha, ela e o Neymar podem, ela e o Cristiano Ronaldo podem, mas eu digo assim, você pode ter máscara do teu estilo, do jeito que você quer, o importante é que essa máscara, ela serve para duas coisas. Primeiro de tudo, para mim não lançar gotículas, porque a maior contaminação do vírus corona não é nem tanto pelo próprio aerosol, mas é gotículas. Enquanto eu falo, enquanto eu espirro, dou uma tossida, ou eu contamino a minha mão e coloco na bancada, eu estou contaminando. Então, primeira coisa, por mais que eu espirre, por mais que eu fale, nós sabemos que tem gente que quando vai falando, vai saindo gotículas, vai estar protegido. Segunda coisa importante, a máscara me evita de eu passar a mão contaminada na minha boca. Nós entramos aqui, eu peguei na maçaneta. Eu peguei aqui na bancada, eu peguei, de repente eu sem querer me coço o olho, eu vou coçar. Eu uso óculos já uma proteção, mas o nariz e a boca, eu estando de máscara, é muito interessante essa proteção. Terceira, eu estou protegendo o outro. E nós no Brasil não temos a mania de pensar no outro, nós temos um jeitinho nosso.
eu furo a fila, eu estaciono por 2 minutos na vaga do cadeirante, eu quero cruzar uma consulta antes do postinho de saúde, eu resolvendo o meu caso. E nesse momento eu vejo assim, eu vejo fantástico esse momento. Tirando, claro, a pandemia. Mas a transformação é o momento de eu pensar no outro. O Japão, eles usam máscara por causa do outro. Mas e por que todo mundo usa? Porque quando eu penso no outro e o outro pensa no outro, eu estou protegido. Aí o todo me protege. Então eles usam máscara. O Japão, por que eles saem de uma crise? Porque eles são treinados por causa do tsunami, por causa do terremoto. Então quando dá uma catástrofe, você tem 5 quilos de arroz no mercado, cada japonês leva 1 quilo. Eles acatam a orientação, e leva, né? 1 quilo. Agora nós não, nós vimos as pessoas levando 150 litros de álcool, que vai vencer, que ela vai ter que jogar fora. Né? Nós vimos as pessoas confundindo muito, né? Porque o primeiro dia que eu fui no mercado grande, aqui tinha uma pessoa com o carrinho cheio de papel higiênico, né? Então, eu não consegui entender bem a lógica do corona com o papel higiênico. Mas, assim, o brasileiro vai ter que aprender a dar passos, né? Não culpar, não é hora de ver culpabilidade. Ah, de quem que é a responsabilidade? Ah, mas de quem que é a culpa? É do prefeito? É do secretário? Seja de quem for? Não. Isso é a natureza. Né? Esses dias me perguntaram, ah, mas foi Deus que mandou esse vírus? Não, minha gente, Deus não existe para mandar vírus para ninguém. O vírus vem pela própria natureza, pela nossa biologia, por estarmos num planeta vivo, que quando não se tinha nada já existia o micro. Né? Eles são muito mais anteriores do que nós. Né? Só dentro do nosso corpo tem trilhões de micro-organismos, né? E nós convivemos bem com eles. Então não é uma questão de culpabilidade, é uma questão de fazer a minha parte pensando no outro. E por isso que eu digo da importância da máscara, da importância de lavar as mãos. Ah, mas eu não tenho álcool gel. Calma, se você for ficar em casa não precisa álcool gel. Até porque o mais importante é sabão, né? Água e sabão. O álcool gel é a terceira, a segunda opção. Que tipo de sabão, Chico? Qualquer sabão. Nós, quando éramos crianças, usávamos sabão do quê? De cinza, feito de banho, e dava certo. Então, usa qualquer tipo de sabão. Lave as mãos bem lavado. Ah, mas o álcool gel. Álcool gel é para quando eu estou fora de casa. Então, eu tenho um vidrinho no meu carro. Então, quando eu entro no carro, passo álcool gel, vou fazer minhas coisas. Entro de volta, passo álcool gel de novo. Quando eu chego em casa, primeira coisa que você faz depois que você saiu e que é preciso você sair. Não é porque abriu o comércio que eu vou. Sabe, tem gente que está indo dar uma olhada nas lojas, não é hora de dar uma olhadinha. Escolha uma pessoa só, se possível o adulto jovem ou adulto. Chegou em casa, depois que você foi para o centro, primeira coisa, todo mundo deve ter em casa um pano úmido com água sanitária e água normal. Pode colocar até numa bacia ou numa forma, que tenha água um pouquinho mais do que normal, porque se você só molhar também e deixar úmida, vai secar rapidamente. Então deixa ensopado mesmo, 2 centímetros ali, um pouco menos. Quando você chegar em casa, pisa naquela água, naquela forma com água ali. Pode colocar um pano, lá em casa tem o recipiente com um pano e aquela água com água sanitária. Eu piso ali, eu já fiz uma desinfecção prévia da sola do meu sapato, porque o vírus não voa, o vírus é mais pesado que o ar, então a tendência é ele cair. Por isso que eu preciso ficar 2 metros. Porque ele, se fosse qualquer outro vírus mais leve, ele iria até 8 metros. O corona é mais pesado, então ele vai cair rápido. Limpei a sola do meu sapato, tiro o meu sapato, meu chinelo, minha sandália, ainda para fora de casa. Entro na minha casa, vou direto para o banheiro, tomo um banho. Claro, não preciso falar, mas é importante, troco de roupa, porque também não adianta tomar um banho e colocar a mesma camisa, quer dizer, está contaminado, você veio do centro, e depois que eu tomei banho, vida normal. Ah, preciso usar álcool gel em casa? Não. Lava bem as mãos, cada passo lava a mão. Ah, mas eu quero, então usa, sem problema, melhor usar. Mas o fato é o seguinte, faça isso. Se você tem idosos em casa, acima de 60 anos, como é o meu caso, meu pai tem 80, minha mãe tem 73. Se você tem diabético, hipertenso ou gestante em casa, é bom que você saia para a rua, não mande eles sair, porque eles são um grupo de risco.
Se você tem crianças menores de 12 anos, você deve evitar que essas crianças vão visitar os avós, porque a criança é assintomática. O que significa isso? Ela pode ter o corona, pode ter pequenos sintomas, às vezes só uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de cabeça, mas ela está transmitindo durante 12 dias. Aí ela abraça o avô e eu te pergunto, qual a avó que quando vê um neto não quer abraçar? Baseado nisso, Semana Santa, aglomeração, Páscoa, boa, tudo isso fica de fora. Veja bem, nós que cremos em Jesus Cristo, que somos cristãos, nós celebramos a Páscoa. Começamos agora com o Domingo de Ramos, que todo mundo colocou os ramos lá fora, não teve as celebrações, principalmente na Diocese de Ponta Grossa está cancelado, vai ter só o padre, o diácono e algumas pessoas, mas principalmente eu gostaria de dizer uma coisa para cada um de nós. Graças a Deus, nós fomos educados na fé para viver com Jesus, em Jesus, e por Ele, com Ele, mas não necessariamente nós dependemos do templo. Nós não podemos ser aqueles que precisam ir no templo para se aproximar de Deus. Não, Ele está no meio de nós. Cada vez que você vai na missa, e o diácono ou o padre antes do Evangelho diz, o Senhor esteja convosco, a resposta é, Ele está no meio de nós, aonde eu estiver. Então Ele está na minha casa, Ele está no meu trabalho, Ele está na minha vida, Ele está no meu coração. Claro que o ideal seria nós irmos para a igreja, celebrarmos a Quinta-feira Santa com a instituição da Eucaristia, o lava-pés, a Sexta-feira Santa, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, com o beijo da cruz, Sábado Santo, com o Círio Pascal, Jesus que é a luz do mundo, que vem, né, e que salva através do madeiro da cruz. Como não é possível, eu vejo um momento fantástico, ímpar, que nós vamos contar para os nossos netos, essa Páscoa, onde nós fizemos a verdadeira Páscoa, que é em família, pequeno, assim como Jesus nasceu pequeno na manjedoura, e na cruz também eles não tinham uma multidão lá. Na cruz estava ele, Maria, outra Maria e João. E 2 malfeitores. Ali que ele redimiu o mundo, né? Então é o momento de nós assim não nos preocuparmos. A Igreja Católica não se preocupa em ter com que os fiéis vão lá. Não precisa. Porque nós somos corpo de Cristo, não somos a cabeça. A cabeça é o próprio Cristo. Então, que você e eu, cada um de nós, possamos ser essa célulazinha, esse corpo. Eu na minha casa, você na tua, com a tua família, ela na casa dela, e que na união de todo o nosso pensamento, isso é Páscoa. E não podia ser um momento melhor. Páscoa significa passagem. Passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, a pé enxuto, passagem de Jesus da morte para a vida, e quem nos garante que não será essa grande passagem nossa, do Brasil e do mundo, por essa pandemia, que não tenho dúvida nenhuma, que para nós vai ser Páscoa, uma passagem para uma vida melhor, um ser humano melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Finalizando, é importante o pessoal aproveitar esse momento, né, que foi falado tanto da Páscoa, e lembrar que devido ao coronavírus tem pessoas que estão necessitando, né? Então não adianta pensar apenas na sua Páscoa em ficar em casa e esquecer de ajudar aquela pessoa que nessa Páscoa muitas vezes não vai ter o que comer, né? Então acho que quem tiver essa oportunidade entre em contato com a prefeitura, acredito que a prefeitura dá um jeito de buscar se tiver um donativo, mas que estenda a mão a quem precisa nesse momento. Na verdade o gesto concreto que nós chamamos. Toda a quaresma é um momento de reflexão, um momento de introspecção, mas ela pede um gesto concreto. Na carta de Tiago, de São Tiago, diz que a tua fé sem obras é morta. Então, eu tenho fé, tá, mas e daí? Não resolve nada. Alguém diz para você, eu estou com fome, você diz, eu vou rezar para você. Não, porque menos ele quer a oração, ele quer o pedaço de pão. E quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Então, assim, que cada um de nós possamos fazer um ato concreto, uma cesta básica, de repente, né? Uma cesta básica às vezes custa o valor de 3 cervejas, né? Que às vezes o pessoal numa sentada ali já gasta muito mais do que isso, agora não porque estão em casa, mas pense nisso, de repente não compre aquele ovo exageradamente grande, né? Mas de repente faça alguém feliz, né? E de repente comer bem, né? neste final de semana e tudo mais. Obrigado, Agostinho, por ter nos recebido e ter nos passado essas informações. Obrigado, Jussara, por ter cedido espaço, né? Essa entrevista foi concedida aqui
no novo pronto atendimento da Prefeitura, onde ficou muito bacana as instalações, né? E esperamos que tenhamos tirado as dúvidas, né, de quem precisa, e qualquer coisa entre em contato com a gente que a gente vai propiciar isso para vocês.